Porque teve uma coisa assim do Ronaldo que realmente é... O dia que ele fez o gol no Corinthians, de cabeça... Primeiro dia. Foi o dia... Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, mas foi muito significativo. Mas eu acho que unificou até o corintiano com o palmeirense. Eu não sei. Porque quando ele fez aquele gol, tava todo mundo torcendo pra ele. Que acho que tinha um carinho. Ele nem é de fazer gol de cabeça, né? Nunca. Isso foi o Foi o mais primeiro gol. Não, É. foi não, mas foi... Mas ele tem essa coisa do carisma mesmo, porque cansei de ver palmeirenses, são paulinos, santistas indo aos jogos do Corinthians pra vê-lo jogar. Não queria ver o Corinthians jogar, queria ver o Ronaldo jogar. Era uma grande oportunidade de ver o Ronaldo jogar. Mas ele é o último grande ídolo da seleção, da amarelinha. É assim, eu acho, em termos de conquista. Porque o próprio Ronaldinho Gaúcho, na Copa que a gente foi penta, ele não era o protagonista, né? Não. Aquele era o protagonista, aquela seleção era no papel maravilhosa, mas não rolou. E depois disso a gente não ganha mais nenhuma Copa. E depois torcendo assim muito, as pessoas viveram muito, né? Conviveram muito a lesão dele. Muito. Sim, todo mundo Então, torcendo, era uma loucura. Teve uma comoção nacional nesse Mas, sentido. mas- Mesmo pra quem não gosta de futebol, né? Que é a tentativa da superação, né? E E foi, aquela viu? imagem também. Eu não gosto de ver... Isso. Você chegou a achar que ele não ia conseguir voltar? a Não, jogar? nunca, ao contrário. Porque nosso filho tinha 6 dias, exatamente 6 dias, quando ele teve essa lesão. Caramba. Mas por isso eu falo que nada acontece por acaso. Porque assim, para ele era um momento muito feliz da vida dele, o nascimento de um filho. E um momento extremamente triste, que era a insegurança de voltar a ser um atleta. Porque ele tinha 24 anos na época, quando ele operou, né, a segunda vez. Ele tinha 24 anos quando ele arrebentou o joelho. Sim. Daquela cena clássica, Sim. 24. E Era muito novo. Filho com 6 dias. 6 dias, o Ronald tinha 6 dias. Lá na Itália, a gente... parto normal, você fica 5 dias no hospital. A gente não aguentava mais estar no hospital. E cesárea 1 semana. Naquela época, não sei se mudou. Aqui no Brasil, acho que parto normal, no dia seguinte você tá na tua casa. Praticamente. Você já cesárea- sai pra um pagode. Cesárea 2 dias. Em 2 ele já dias. leva, Não, lá porque senão 5 o plano dias. não cobre mais o O quarto. Barros tem uns 19 filhos, ele pode falar Ele sobre pode todos os falar. tipos de parto. Normal, ele sai em casa. Não, e eu lembro que assim, né, a gente esteve numa clínica, então imagina, o Ronaldo ia ter um filho, então eu tava numa casa, eu não tava num quarto, era um acontecimento. E aí não parava de chegar flores, árvores. Eu até brinco, o Armani, Jorge Armani, amigo do Ronaldo, né, que o Ronaldo tem esses tipos de amigos, né? Jorge Armani. Mandou uma mini árvore. Eu falei, nunca ganhei uma árvore. Super bonito, uma mini árvore. O outro mandou um bosque. E assim, eu já tava numa floresta e não saía do hospital. Falei, pelo amor de Deus, que comecem a enviar flores para casa, para outro lugar, porque não tá cabendo mais no nosso quarto. Então imagina, 5 dias. Então no sexto, quando a gente foi para casa, no outro ele viajou para jogar. Ai. Ele vai e se machuca. Ai, cara. E assim, é uma cena que, tipo, me traz Nossa, traz me arrepio de lembrar, lembranças juro por Deus. disso. Sabe aquela coisa que você sabe, o que você estava fazendo no momento? Tipo 11 de setembro 11 de pra você. setembro, a morte do Ayrton Senna. Exato. Você sabe exatamente o que você estava fazendo. E aí, imagina, eu acho que eu sempre falo pro Ronald que a força que ele deu pro pai dele, ele jamais vai entender. Porque, imagina, o Ronald não tinha visto o pai dele jogar. Pro pai dele, ele era o fenômeno, era o cara. Mas o filho que tinha acabado de nascer não ia ter oportunidade de vê-lo. Então, toda vez que ele pensava em cair... Porque, poxa, eu lembro que tinha debates entre médicos que ele não ia voltar a andar direito. Nossa. Porque era uma lesão muito complicada. Pro estilo de jogo dele, que era de arranque. Então, ele ia usar bastante a parte do tendão, porque é o estilo de jogo dele forte. E aí viam várias teorias, enfim. Então, toda vez que ele ficava mais para baixo, assim, ele lembrava, pô, tem meu filho. Então, o Ronald foi uma grande referência para ele que ele pudesse seguir adiante. E, assim, foram 2 anos de fisioterapia. Foi. Intenso. Intenso. Ele era todo dia. Aí eu passei o seu pacotinho, eu e o Ronald passamos. Que o Ronald foi meu pacotinho quando eu voltei a jogar Vocês futebol. acompanhavam Nós ele. éramos o pacotinho do pai dele. E eram horas e horas de... Falava assim, ó, tem um cara lá no sul da França que faz uma fisioterapia maravilhosa. Lá íamos nós pro sul da França Sei. fazer... Me lembra uma coisa que eu tô fazendo uma confusão mental aqui. Essa época
você não tava jogando. Não, eu voltei a jogar em 2003. Você voltou a jogar... depois. não, lógico, se ele tava com 6... Você voltou quando ele tinha 2 anos, né? 2 anos e meio. Quando o Ronaldo Recuperou. se recuperou. Vocês Aí praticamente ele foram... voltou a jogar Ganhou a Copa. e ele já Depois voltou da a jogar Copa. bem Sim. pra O caramba. melhor do mundo já. Né? Já Ele foi pra Copa já. Ele foi convocado. Ele não estava jogando muito na Inter. Ele tinha uma briguinha lá com o Hector Cooper. Lembra que era o Certo, treinador lembro. um argentino. Até falava dessa coisa brasileira de argentino. É. Por isso que não coloca o brasileiro. E aí ele não estava jogando tanto na Inter. Mas ele foi convocado. Que foi Felipão ou Parreira? 2002, É, Felipão. Felipão. Acabou convocando ele. E as pessoas ficavam meio assim, será que ele tá pronto? Porque ele não tá jogando tanto e tal. Mas todo mundo querendo, né? Porque, Lógico. poxa, Fazia ele tinha diferença. voltado a jogar. E aí jogou, foi campeão, foi artilheiro, voltou a ser o melhor do mundo. E aí na volta, a primeira coisa que ele fez foi sair da Inter. Por causa do treinador. 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 E aí? Ele tinha um carinho enorme pelo presidente Moratti, Máximo Moratti. Era o presidente que tratava ele como um filho. Mas também entendeu que ele precisava jogar. E aí acabou indo pelo Real Madrid, que na época era o Florentino Pérez. Acho que até hoje ainda é Florentino. Ainda ele. E o treinador eu não lembro quem era. Mas enfim, ele voltou e foi jogar no Real Madrid. Logo que o Ronaldo chegou, não foi logo depois disso que o Luxemburgo foi pro Real também? Foi. O Luxemburgo. Luxemburgo treinou os Galácticos. É isso. É. Foi o Luxemburgo que o Sérgio Ramos fala até hoje, que tirou o Sérgio Ramos da lateral e colocou ele na zaga Na e zaga. o cara... Não, Luxemburgo sempre... Todos os jogadores que passaram pelo Luxemburgo falam que ele sempre teve umas ideias bem... O que o pessoal Mas, fala gente, hoje... eu não manjo muito, mas me corrijam. Não teve uma ideia de que foi uma passagem que não foi muito boa pra ele? Né? Não foi. Não, porque ele não foi. ganhou nada. Mas pro Não, Ronaldo não foi. foi. Mas, cara, foi. Não, porque não foi. Ele ficou pouco tempo. Não, mas rolou. essa fase do Real Madrid pingou muito técnico ali, não foi só o Luxemburgo. Sim. Que eles Mas- falavam até pela gestão de tantos craques. Eram os galácticos do Real Nossa, Madrid. gente, Jesus, é só... Era o Beckham, era Era o Zidane, o Figo, o Roberto Carlos, o Ronaldo. Nossa, era um Nossa, como é que time. você chega... Vem cá, não sei... O Luxemburgo. Pensando Dá vontade de colocar jogar as pra cá. camisas só, jogam? Não, o Felipão faz Faz o que isso, vocês né? quiserem. Substituição, o cara fica... Mas se eu não me engano, tem uma entrevista do Se Felipão. você quiser sair também... Eu queria botar ele um pouquinho, 10 minutos. Tem uma Deixa entrevista. se quiser. Tem uma entrevista Messi, do Felipão da Copa Messi, de. Tá cansado? Não, tô frio. Messi, você vê que o cara entende Pois é. do. Tem uma entrevista do Felipão que ele fala no final da Copa de 2002 que ele entra no vestiário, Brasil e Alemanha. Aí ele fala, cara, eu ia fazer um puta discurso. Aí eu olhei, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho com a cara. Eu falei, só joga bola. Não tinha o que Porque falar. tem esse...